Sabe aquela reunião em que o pessoal começa a soltar um monte de sigla? EBITDA, WACC, DCF, e parece que estão falando outra língua? Pois é, hoje a gente vai pegar essa sopa de letrinhas e transformar numa linguagem poderosa. Uma linguagem de oportunidade, que é a chave para qualquer profissional que quer se destacar de verdade. A grande questão é exatamente essa, né? Como que a gente pega o que parece ser um jargão super complicado e transforma em ferramenta de verdade para o sucesso na carreira? Bom, é isso que a gente vai desvendar juntos agora. E olha, a base de tudo está aqui. Dominar essa linguagem é fundamental, porque no fim das contas o que importa mesmo é conseguir entender o jogo e, mais importante ainda, ser entendido dentro do mundo dos negócios. Então vamos começar pela nossa primeira parte, a linguagem do valor. A ideia aqui é simples. Pensa no mundo corporativo como se fosse um território enorme, cheio de caminhos. As finanças, nesse caso, não são um bicho de 7 cabeças, mas sim o mapa e a bússola, que ajudam a gente a navegar com segurança. E essa analogia é perfeita. Termos como DCF, WECC e alavancagem não são só palavras para decorar. Eles funcionam, na prática, como um verdadeiro GPS estratégico. Eles mostram o valor de um caminho, o custo para a gente seguir por ele e, claro, os riscos que estão envolvidos. Ok, com o mapa na mão, vamos para a nossa segunda parte e abrir o nosso kit de ferramentas de valuation. São essas ferramentas que ajudam a responder aquela pergunta de $1 milhão. Afinal, esse projeto vale mesmo a pena? E a principal ferramenta desse kit é o famoso DCF, ou fluxo de caixa de contado. Ele é tipo padrão ouro para fazer a avaliação. O princípio é bem simples, na verdade. O dinheiro no futuro vale menos do que o dinheiro hoje, né? Por causa da inflação, do custo de oportunidade. O que o DCF faz é basicamente calcular quanto todo o dinheiro que um projeto vai gerar no futuro valeria se a gente recebesse essa grana toda hoje. E para essa máquina do DCF funcionar, ela precisa de 3 peças-chave. A primeira é o fluxo de caixa livre, que é a grana que o negócio gera de verdade. A segunda é o WACC, o custo de capital, que é a taxa que mede o risco do investimento. E por último, o valor terminal, que é uma estimativa do valor da empresa lá no futuro, para além do que a gente consegue prever com detalhe. Para completar esse kit, a gente tem uma duplinha quase inseparável: o VPL, ou valor presente líquido, e a TIR, a taxa interna de retorno. É fácil de entender. Pensa que o VPL dá um sinal verde ou vermelho. Ele responde sim ou não para a pergunta: esse projeto cria valor? Já a TIR funciona como se fosse o velocímetro. Ela mostra o quão rápido e eficiente esse projeto consegue gerar retorno. Beleza, a gente já olhou para os projetos futuros. Agora, na nossa terceira parte, vamos olhar para o agora. Medir a saúde da empresa é que nem olhar para o painel do carro. A gente precisa dos indicadores certos para saber se está tudo funcionando bem, se não tem nenhuma luzinha de alerta acesa. E uma das luzes mais importantes desse painel, sem dúvida, é o EBITDA. O motivo dele ser tão famoso é que ele mostra o potencial de lucro puro da operação principal da empresa. Ele meio que limpa a análise, tirando os efeitos de impostos, juros, depreciação, é um retrato bem fiel da performance operacional. Outra distinção que é vital, sério, é muito importante, é entre CAPEX e OPEX. Confunde os dois pode levar a uma análise completamente furada. CAPEX são os investimentos grandes para o futuro, tipo comprar uma fábrica nova. Já o OPEX são os custos do dia a dia, para manter a luz acesa, sabe? Pagar salários, aluguel. Resumindo, um constrói o amanhã e o outro garante que a empresa chegue até lá. E aí, para fechar esse diagnóstico, tem a análise de índices. Pensa nisso como se fosse um check-up médico completo da empresa. A gente não olha um número isolado, mas sim um conjunto de indicadores que, quando a gente olha juntos, revelam direitinho os pontos fortes e as fraquezas financeiras do negócio. Muito bem. Uma empresa saudável com projetos promissores precisa do quê? Precisa de combustível para crescer. Na nossa quarta sessão, a gente vai ver de onde vem esse combustível. Como é que as empresas financiam suas ambições e tiram aqueles planos gigantescos do papel? E para isso, existe uma lógica bem comum, conhecida como a teoria da ordem hierárquica, ou pecking order. As empresas geralmente seguem uma escadinha de preferência. Primeiro, elas usam o dinheiro que já têm em caixa, porque é o mais barato. Se isso não for suficiente, elas buscam dívida. Emitir novas ações costuma ser o último recurso, porque isso pode diluir os sócios atuais e mandar um sinal para o mercado de que a empresa não está conseguindo gerar caixa ou pegar crédito. Agora, pegar um empréstimo não é um cheque em branco. O dinheiro sempre vem com algumas regras do jogo, e essas regras são os covenants.
São basicamente as cláusulas do contrato que o credor coloca para proteger o investimento dele e garantir que a empresa vai ter condições de pagar de volta. Para ficar bem concreto, olha só esse exemplo. É como se o banco dissesse: tudo bem, eu empresto dinheiro, mas com uma condição. Seu nível de endividamento não pode passar de 3 vezes a sua geração de caixa operacional. É uma forma de manter a empresa numa linha financeira mais segura. Bom, chegamos na nossa parte final. Depois de entender todos esses conceitos, como a gente usa essa linguagem para comunicar valor, para passar confiança, vamos ver como isso funciona na prática, numa situação como uma entrevista de emprego, por exemplo. O pulo do gato aqui é integrar o conhecimento na comunicação. Em vez de só falar, fui responsável pelo desenvolvimento de um projeto, que tal algo como, desenvolvi um modelo de DCF que mostrou um VPL positivo, o que justificou o investimento em CAPEX. Percebe a diferença? Isso não mostra só que a pessoa sabe calcular, mas que ela entende o porquê das coisas e sabe comunicar o valor disso. E claro, tem também aquelas expressões que sinalizam fluência, que mostram que a pessoa fala a língua do mercado. Dizer que a empresa está decolando ou que um projeto é um no-brainer, ou seja, uma decisão óbvia, mostra uma compreensão que vai além dos números, que entende o ritmo e a mentalidade do negócio. E assim a gente fecha o ciclo, voltando lá para o nosso ponto de partida. Dominar essa linguagem não é só sobre ser um técnico que sabe fazer contas. É sobre ser um navegador confiante, alguém capaz de ler o terreno corporativo e traçar a melhor rota, não importa o cenário. Mas dá para a gente ir até um pouco além. Não se trata apenas de saber ler o mapa, mas de saber construir o veículo. Um líder de verdade entende como cada peça funciona. O EBITDA é o motor que gera potência. O CAPEX é o investimento no chassi para o futuro. E o WACC é o custo do combustível. É saber montar tudo isso para criar uma verdadeira máquina de alta performance. E para terminar, fica aqui uma reflexão. Com esse kit de ferramentas em mãos, que novos caminhos estratégicos se abrem? Que decisões diferentes podem ser tomadas? Porque, no final das contas, a linguagem das finanças não é um fim em si mesma. Ela é o ponto de partida para a grande jornada da estratégia.